A soma de todos os medos é pensar que um dia o mundo em que vivemos se torne um caos total. E que as pessoas que amamos já não estão mais ao nosso lado. E a luta pela sobrevivência já não é por dinheiro, e sim, por alimento, pão e água. Segundo a agenda Illuminati, o tempo é de colheita. É tempo de colher os frutos que eles plantaram há muitos anos. Através das músicas, mídias, filmes, empresas, marcas, entretenimentos, esportes, shows e tudo o que você vê, ou tudo aquilo que você pode tocar. O trabalho foi árduo, porém o impacto vai ser profundo. A antiga serpente está solta, e veio com o propósito de destruir a sua família, sua vida e a sua fé. A ideologia já está implantada, não adianta correr para os montes e nem pedir que ele caia sobre você. O mundo foi envenenado. Parece tudo uma brincadeira. Duas caveiras e o demônio no meio simbolizando o Calvário onde Jesus foi crucificado. As duas caveiras representam Dimas e Gestas. Se você pensa que esse evento foi apenas um show, se enganou. O que você não consegue ver é que estamos em uma grande lavoura, e bem nesse dia, foi mais um dia de colheita. Quando falo por parábolas, quero fazer uma comparação. Quando digo grande lavoura, quero dizer o mundo em que vivemos. Quando digo colheita, são aqueles que deixaram a semente do mal ser plantada dentro do coração, ou se deixou influenciar pelas coisas no novo mundo. Talvez você não entenda agora o que eu disse, mas ao final desse vídeo não poderão dizer que são inocentes, pois a colheita já começou. Qual o alvo principal e como conseguirão abalar a nossa fé? Assim que eles nos enxergam, como uma criança mimada chorando por algo que nem sabemos o que há por trás daquilo. Reparem em seus olhos. No filme Toy Story 3, dá para entender bem a mensagem que querem passar. O bebezão é apenas uma marionete nas mãos do urso Lotso. Bebezão passou a ser seu executor, sem vontade própria seguindo apenas as ordens de Lotso. Representado como um Grandmaster, e alto poder de persuasão. Pensamentos e ideologias da nova ordem mundial. Eles têm um poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Ódio e fim da religião. Eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Se instalar uma teocracia no Brasil. Fim do casamento sacro, ideologia de gêneros. E tô aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra tá eivada de sentimento cristão. Desconstrução de valores e banalização do cristianismo. Eu não deixo minha homossexualidade em casa quando vou ao trabalho, ao mercado ou à padaria. O professor que é cristão e que tem
que tem uma religião, que professa uma religião e essa religião tem um discurso performativo, ou seja, ele exige desse professor, desse diretor de escola, desse aluno uma tomada de posição, assim como eu não deixo de ser gay na igreja, na padaria, no Congresso Nacional, esse cara e essa mulher também não deixam de ser cristãos no espaço público ou na escola. E é por isso que eu insisto, e vou insistir, e eu vou escrever onde é que eu tiver que escrever, e eu vou gritar onde é que eu tiver que gritar. Tem que passar pela religião, tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Repete. Tem que passar pela religião, tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. A lei é implantar a nova era, desconstruindo o cristianismo. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, né? Talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir, Reparem que ele ia dizer, nova era. Pode falar. Nós já sabemos que vocês são adeptos da nova era. Trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir. Então, por favor, não deixem que o preconceito com a palavra religião veja em mim, por exemplo, que uso um clésma e uma cruz, um cara como um outro pastor qualquer. São essas pessoas que estarão à frente do povo. Se acostumem a ver isso. Um homossexual carregando uma cruz à frente de um povo pregando um novo Jesus. Que novo Jesus e novo cristianismo seria esse? Colocar alguém fantasiado de Jesus beijando um outro homem na boca é só uma liberdade de expressão. O Código Penal brasileiro não diz isso. O artigo 208 diz que isso é crime. Mas é um crime que ninguém mais dá nada por isso. E sabe por que não dá nada? Se acostumem a ver cenas como essa. Eu quero convidar a igreja que aqui está reunida a pegar nas mãos uns dos outros, enquanto a polícia militar que aqui está dê um jeitinho naquelas duas garotas que estão beijando no meio de um culto. Analisem a cena a seguir. Depois tirem suas conclusões. Se acostumem a verem isso em locais que o povo se reúnem para tentar encontrar a sua fé. Acreditem. Nem todos estavam ali a fim de ordem, e sim desordem. Não estou dizendo placa de igreja ou encontros, mas a ordem é banalizar todos os lugares onde se prega o cristianismo. Bullying escolar, se a gente não passar pelo viés religioso, se a gente não passar pela teologia inclusiva, podem fazer 15 milhões de sessões de reavaliação de professores, de, como é que chama aquilo? Recapacitação de professores, formação continuada, podem fazer milhões. Se não entrar a questão religiosa e a visão da teologia inclusiva, nós não vamos vencer, porque esse povo é um povo completamente, eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. Dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. A intenção é distorcer os fatos das Sagradas Escrituras e banalizar de uma vez por todas em todos os lugares possíveis. A nova ordem mundial ordena que banalizem e desestruturem sua fé, pois o tempo de colheita já começou. Observe um falso mestre bem diante dos seus olhos. Usa batina, usa cruz, e tem uma Bíblia em suas mãos. Porém, ouçam com atenção o que ele diz. É cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade.
E eles são convencidos disso em suas igrejas. E eles não largam a fé. Uma professora, eu ouvi falar em educação infantil, eu falei, meu Deus, é utópico, mas como seria bom. Uma professora de educação infantil, você pensa que ela larga a Bíblia dela na cabeceira da cama? Ou um professor de 2º grau larga a fé dele no quarto, na hora antes de ele ir para a escola? Não, vai junto com ele, porque a fé o constitui. A fé, a profissão de fé é algo que nos constitui. Então, concluindo, se vocês querem realmente mexer na educação, se vocês querem realmente avançar, se vocês querem realmente não presenciar a barbaridade que presenciamos de uma presidenta se vendendo no balcão de negócios dos políticos evangélicos, como aconteceu com o Kit, se a gente não quer mais isso no nosso país, se queremos realmente uma escola sem homofobia, vocês não conseguirão sem a religião. E sem a religião de caráter progressista, sem a religião de caráter inclusiva, sem essa releitura histórico-crítica da Bíblia. Prestem atenção agora. Qual a base e a discussão de tudo isso, e o lema principal da nova ordem mundial? Acabar com a sua fé. Nem que eles tenham que mostrar prodígios e maravilhas de um mundo novo, com um Cristo novo. Nem que eles tenham que simular uma volta de Jesus nos céus. Nem que eles tenham que simular uma cena cinematográfica. Mas a lei é destruir a fé. Nem que se mostre o céu e o inferno para eles. Mas como farão isso? De que maneira? Há algo preparado? É o que vamos ver a partir dos próximos minutos. A cartada final. Projeto Bluebeam. Corrida, né, cara? Impressionante, não sabe se o sol tá vindo de baixo, de cima, o que tá acontecendo. Ó, fora do mundo. Primeira vez que eu vi um troço desse. E essa mancha aí. Muito louco. Agora eu tô sabendo que a NASA fez um projeto de nome Bluebeam. O que é esse projeto agora? Bom, eu vou começar, o João me ajuda aqui, porque é um projeto, né, que vem, inclusive, que acompanha essa última pauta que nós falamos sobre os chemtrails, né? A questão das químicas que estão depositadas no ar. Que depois eu queria saber como é que estão esses aviões. Continuam jogando? Em plena atividade. Está em plena atividade. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Existe um poder por trás disso que nós sabemos. Bom, esse projeto Bluebeam, chamado Raio Azul, ele vem para acabar com as religiões atuais. Na realidade existe um governo oculto que pretende que haja uma única religião até para direcionar melhor o rebanho, né? Bom, João, você quer complementar? Para onde será que eles querem direcionar o rebanho, esse novo projeto? É uma curiosidade. Particularmente uma parte pro abate, né? Total. Uma parte pro abate, total. Com certeza? Com certeza. Nossa! Com certeza. O projeto Bluebeam foi visionado pela NASA, né, sobre construir uma estrutura de controle mundial, ou a nova ordem. E esse projeto, ele começou a ser executado, né, mas totalmente em segredo, ninguém sabia, até que ocorreu de correr através do jornal. O jornalista começou a divulgar isso. A divulgar, o projeto já estava. Porque alguém de dentro da NASA pegou e passou informações para esse jornalista e ele começou a investigar. E aí ele trabalhou com uma equipe de mais 3 repórteres. Os 4 morreram do coração na mesma semana em países diferentes. Interessante. Sem que eles tivessem nenhum tipo de quadro cardíaco. Bom, Lu, uma coisa que é interessante que eu gostaria de colocar aqui. Perdi a voz. Pois é. Os 4, galera do céu, não estou acreditando. Os 4 morreram do coração
no mesmo dia? Mesma semana. Na mesma semana em locais diferentes. Então existe um poder por trás que não quer que isso venha à tona. É para consolidar a nova ordem mundial, que é uma ordem que visa criar uma única religião. Mas e a religião católica, como ficaria nisso? Ficaria nisso. Embutido nisso aí também, com todo o poder da Igreja Católica, aonde o Papa fala com os ETs, com várias espécies, inclusive. Veja, eu tô afiada, viu? Que eu afiada, né? Eu tô afiada. Acontece que há um consenso, né? Ela quer projetar imagens holográficas Os grandes mestres, né? nas grandes alturas, né? Na atmosfera. A nossa atmosfera. Perfeitas. E pior de tudo, que é real, comprovado, cientificamente comprovado, não tem enganação, não tem montagem, é real. Mas nós temos um videozinho, né, Joel? Vamos passar para a galera entender mais ou menos, inclusive eu, que eu quero saber o que está rolando aí. Vamos lá, galerinha do bem. Foram confundidas com mísseis. Na China, por exemplo, que nem passou lá, aqui nos Estados Unidos. Dá uma olhada, uma projeção feita, outras projeções em espirais. Da onde vem essas projeções? Do espaço. Do espaço, de satélites que contém e qual a intenção de quem coloca essas projeções? Lá na pirâmide. Olha, de dentro da pirâmide? Parece que está saindo da pirâmide, mas está vindo de cima a projeção holográfica. Mas você acha que esses caras inteligentes que comandam as igrejas evangélicas, porque eles são inteligentes, informadíssimos e super cultos, eles não sabem? Eles sabem. Sabem. E você acha que eles não vão seguir? No momento desse, é claro que o povo, a grande massa, vai entrar em fascinação. Eu não tenho dúvidas. Então, que a gente esteja alerta, se acontecer esse projeto... Mas você não tem dúvida se as pessoas são mais humildes, menos informadas. Mas olha, uma coisa dessa, eu já começo a chorar de emoção. Eu já acho que eu estou indo para o céu, já estou indo junto. Na realidade, eles... Você vai ser arrebatada desse caso. Não é? Nossa, eu vou que vou. A intenção desse daí era teste. É só teste? Fazendo teste. Porque esse projeto está atrasado já. Já tinha que ter começado há 2 anos atrás. Só que o ônibus espacial levava 3 desses satélites a cada voo. E atrasou por causa da explosão daquele ônibus espacial. Nós estamos lotados de satélites em nosso espaço, né? Então, qual é a intenção? Você vê que como que com a população, exato. Mas para que eles querem isso? Para quê? Porque o planeta, eles calcularam que o planeta tem suporte de vida para um certo número de pessoas. E quando chegasse nesse número, que seriam 7 bilhões de pessoas, e que nós chegamos já a 8 bilhões, seria excedente e perderia-se o controle. E realmente está perdendo o controle. Então eles precisam dar um fim. Ele foi denunciado e esses 4 jornalistas morreram. E nós estamos trazendo aqui essa pauta porque a intenção do projeto Blue Beam é utilizar a sua fé de uma forma negativa. Então questione. O teste de som. Só que o ônibus espacial levava 3 desses satélites a cada voo. E atrasou por causa da explosão daquele ônibus espacial. E nós estamos lotados de satélites em nosso espaço, né? Então, qual é a intenção? Você vê que como que... acabar com a população, exato. Mas para que eles querem isso? Para quê? Porque o planeta, eles calcularam que o planeta tem suporte de vida para um certo número de pessoas. E quando chegasse nesse número, que seriam 7 bilhões de pessoas, e que nós chegamos já a 8 bilhões, seria excedente e perderia-se o controle. E realmente está perdendo o controle. Então eles precisam dar um fim.
Ele foi denunciado e esses 4 jornalistas morreram. E nós estamos trazendo aqui essa pauta porque a intenção do projeto Bluebeam é utilizar a religião, a sua fé de uma forma negativa. Então questione. O teste de som, o som vindo do céu. Eles fizeram os testes para ver o que vai acontecer, o que eles podem melhorar ou não. Eles fizeram o teste para ver a repercussão disso. Entendi, para ver o que pode... Então nós temos um pequeno vídeo aí. Vamos lá, Marcelinha. Mas, nossa, eu estou impressionada. Esse é o tipo de som, quer dizer... Eles têm tecnologia para isso. Para você ter uma ideia do som, assim, legal... Será que dura por quanto tempo para ele ficar pronto? Na realidade, ele já está pronto. Né? Ele está pronto. Então pode-se dizer que esse projeto tem uma conotação religiosa. Conotação religiosa e negativa. E negativa, porque eles vão usar a religião e grandes avatares que se viram aqui, né, Joel? Isso. Que na realidade é uma projeção falsa, mas que vai parecer verdadeira para quem não tem esse tipo de conhecimento, para que se torne seguidor da nova ordem mundial. A intenção deles é essa. E vai ser um domínio imposto pelo medo, inicialmente. Mas será que vai ser fácil isso acontecer? Sim. Porque o que eu penso é a briga com a Igreja Católica, que é muito poderosa. Não, ela vai estar nisso. Até onde pode afetar o ser humano, que é o nosso interesse? Até onde? No primeiro plano, que vai afetar toda a humanidade. Como foi denunciado? Foi denunciado pelos jornalistas que morreram. Por todo o projeto Bluebeam, porque ele vazou a informação da NASA. Deixaram documentos, eles têm documentos desse projeto que é real, que não é uma ficção. Eles têm os satélites, e nesses satélites estão acoplados máquinas holográficas. Então eles estão vendo... E o público vai pensar que é Jesus mesmo. As pessoas vão pensar. O projeto ele não só está envolvendo a imagem holográfica, mas também está envolvendo o som, tá? Mostrando que o Messias voltou ou coisas desse tipo. E da onde vem? Vai haver uma replicação. É enviada do ARP, ele bate na atmosfera e depois ela vai replicar. Então ela vai atingir toda uma parte... Mas o que eu vou ouvir, você vai ouvir a mesma coisa? Exatamente. A mesma coisa. Todo mundo vai ouvir a mesma coisa? Isso. Ou seja, é um show tecnológico para impor um sistema religioso único no planeta, entende? Que é uma forma de condução das massas para a finalidade que eles desejam. Sim, eu estou confusa. Na realidade, a intenção desse projeto Bluebeam não é positiva, né, Joel? Bem, a gente tem que entender que já muito sangue derramou por causa de divergências religiosas, né? A gente tem a nossa terra aqui, o nosso planeta, derramando aí. Continuam. E não param de derramar sangue. Mas eu acho que o povo vai confundir, porque claro que na vai. Bíblia está escrito que ele vai voltar. Exatamente. Sabe, de repente, se eu vejo uma imagem dessa projetada... Você vai convencer que não? Eu vou achar que ele está voltando, eu já vou delirar, né? Todos vão, né? Se você tem a predisposição, quem vai te convencer do contrário, depois de uma visão dessa? Você acha que, Joel, que o lance do avião que eles estão jogando, estão envenenando aos poucos, você acha que tem a ver com o projeto? Não, eu não acho. Quem acha são os pesquisadores. Veja bem, o plano, a proposta desse projeto Bluebeam é um negócio muito inteligente. Primeiro, eles vão fazer esses projetos holográficos, né? Mostrando lá em cima Deus tal. Mas antes disso, sabe o que eles vão fazer? Eles vão provocar terremotos. Para causar... Que é os tal dos HAARPs que faz isso aí. Revelações sobre as tentativas de desenvolver uma nova arma de guerra. Uma tecnologia capaz de controlar o clima e produzir desastres naturais. A ação humana por trás da destruição. Experiências secretas ou pouco conhecidas teriam a finalidade de criar uma nova arma de guerra, a manipulação do clima.
Uma tecnologia capaz de transformar, por exemplo, as ondas do mar num tsunami, como aquele do Japão. Para alguns cientistas, estes transmissores são capazes de alterar o clima em qualquer lugar do mundo. Mudam a direção dos ventos e provocam grandes tempestades ou secas. Até mesmo os furacões poderiam ser provocados. Eles vão procurar terremotos para supostamente o terremoto abrir um lugar onde é toda aquelas coisinhas que nós já falamos aqui. Ok, eles fizeram, deu certo, unificou, e só existe uma religião. E aí? Não, isso é impor um falso Messias. O que nós estamos tentando falar para vocês, e aí? Que isso é impor um falso Messias, um falso Deus. Você acreditaria num Deus digital? Então, é isso que nós estamos tentando mostrar. Aí a última fase do projeto, é a resposta que você está me pedindo. Arrebatamento chegou. E aí, eu pergunto. A nossa população vai se reduzir rapidinho. Né? Isso está guerras vão pintar mais ainda? Só que dessa vez sob controle total. Sob controle total. Então, a população vai se reduzir. E esses alienígenas são do mal, né? Porque como existe o ser humano do mal, o alienígena são projeções holográficas que eles vão fazer. Eles só vão fazer isso para pôr um medo à população. Mas existem os alienígenas do mal. Existe. Né? Existe. Isso nós já pudemos ver. Quem olha para o céu e acha que todo objeto voador é gente do bem, deveriam ser mais ponderados. Agora, Ângela, eu pergunto uma coisa, você diz, não, nós precisamos esclarecer, a galera tem que saber o que está acontecendo, tem que se informar, ok, mas e o que se pode fazer? Então, qual o conselho que você dá? O que se pode fazer? A própria religião, na Bíblia, por exemplo, fala de um falso profeta que se apresentaria, né, como se fosse o salvador do planeta Terra. Então é um falso salvacionismo que eles vão apregoar, porque eles vão impor o medo de uma invasão alienígena. E na realidade, eles vão colocar nações contra nações, por conta da fé religiosa. E contra os nossos eles, a NASA? Na realidade, eles precisam diminuir, pelo que nós entendemos desse projeto, a quantidade de pessoas que estão aqui. Quer dizer, o Obama está por dentro de tudo. Eu acho que todos os governos do mundo estão. E eles direcionam quem vai mandar, quem manda, quem não manda. Você também acha, João? O Obama, ele não é o cargo mais alto dos Estados Unidos. Tá? A prioridade... Na verdade, o presidente nunca mandou em nada, né? Não, nem no Brasil. Não é o cargo mais alto no país. Então, de certa forma, ele também segue um protocolo. Né? Todos os governos seguem protocolos. Nós colocamos os governantes, mas eles seguem ordens. O próprio projeto HARP já começa a dar sequência de programas para idolatria e fascinação de massa, que seria o projeto Blue Beam, um projeto de fascinação de massa. Ou seja, por que falam do cordeiro? Não é no sentido de você ser cordeiro pacífico, mas o cordeiro, o animal cordeiro, ele abaixa a cabeça e vai ao abate de cabeça baixa. Não me fala que eu já sei. É assim, que nós temos que ser os leões hoje em dia. Questionar tudo, pesquisar, não acreditar em tudo, estar lúcidos. Você acreditaria num Deus holográfico? Então vamos questionar. Porque na hora que acontecer isso, como eles estão querendo, realmente muita gente não vai nos ouvir. Então nós estamos fazendo muito antes de... E suponhamos então que tudo bem, as pessoas se informem, elas vão procurar o que é o projeto Blue Beam, se informem, já estão conscientes de que isso não é uma verdade, isso é um Deus virtual. Eu pergunto de novo, e daí? Vai ser feito do mesmo jeito, porque isso que nós estamos falando aqui atinge uma parte muito pequena da... O projeto só iria adiante se o povo entrar e o povo acreditar. Mas não há possibilidade do povo acreditar nisso que nós estamos falando. Não há possibilidade. Eles têm dificuldade, o povo foi emburrecido ao longo do tempo. Então o povo já é limitado no seu pensamento abstrato, em uma série de coisas. Eles fazem um sanduíche de verdades e mentiras para confundir, né? E para que as pessoas não tenham um nível de lucidez para discernir a hora que acontecer as coisas. Então, sem lucidez, sem claridade de pensamento, você entra, você vai ser... Vamos todos para o abate sem questionar. Então está na hora de não acreditar em tudo, de pesquisar e de questionar. Estejam lúcidos, questionem. Essa é a grande força de cada um de nós.
Não tenham medo da morte, pois a morte é apenas uma transição para o começo de uma nova vida com Cristo. Mesmo se reduzirem a população, esse lugar não será um lugar de paz. Examinai tudo. Retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 21-22. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem, há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5:1-4. Cliquem no link abaixo, Fim do Mundo Unilever. E comentem.